Boa noite, pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí na nossa matéria de hidráulica. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre válvulas controladoras. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, de válvulas existentes para que a gente fique a par, né, de todos os componentes aí da área da hidráulica, ok? Então vamos lá. Então temos a aula aqui de válvulas controladoras. Ok, de forma geral, né, as válvulas em geral servem para controlar a pressão, a direção ou o volume de um fluido nos circuitos hidráulicos. No caso nosso, né, vai regular a pressão, vai controlar, né, a pressão, a direção, o volume de óleo, né, seria o nosso fluido. As válvulas que estudaremos nesta unidade são do tipo controladoras de pressão, que são usadas na maioria dos sistemas hidráulicos industriais. Então, na indústria a gente utiliza esse tipo de válvula que a gente chama de controladora de pressão. Bom, essas válvulas são utilizadas para limitar a pressão máxima de um sistema, né? Às vezes a gente tem um sistema que não precisa, né, de toda a pressão máxima, né? Ou seja, tudo aquilo que a bomba pode fornecer para a gente, né, a nossa unidade de força. Regular a pressão, né, reduzida em certas partes do circuito. Tem partes do circuito que não precisam uma pressão tão grande quanto na entrada. Outras atividades que envolvem mudanças na pressão de operação. Então, são classificadas de acordo com o tipo de conexão, né, pelo tamanho e pela faixa de operação. São dessa forma que são classificadas. Aqui a gente tem, né, a base da operação dessas válvulas é um balanço entre pressão e força da mola. A válvula pode assumir várias posições entre os limites de totalmente fechada e totalmente aberta. Então a gente tem aqui uma válvula que ela está, né, pontuada, indicando totalmente fechada. Aqui é a mola que a gente está falando agora. E aqui eu tenho uma válvula totalmente aberta. Então a gente faz a regulagem nela conforme a necessidade da vazão e da pressão. Enfim, as válvulas controladoras de pressão são usualmente assim chamadas por suas funções primárias, abaixo relacionadas. Então, quais são as suas funções primárias? A válvula de segurança, válvula de sequência, válvula de descarga, válvula redutora de pressão, válvula de frenagem, válvula de controle e balanço, de contrabalanço. Ok, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? De forma geral, né? De forma genérica, para a gente conhecê-las nessa parte da aula. Então, válvula de segurança. O desenho, né, à nossa direita aqui explica, né, exemplifica, né, o modelo dela na realidade. Então, a pressão máxima do sistema pode ser controlada com o uso de uma válvula de pressão normalmente fechada, com a via primária da válvula conectada à pressão do sistema e a via secundária da válvula conectada ao tanque. O carretel no corpo da válvula é acionado por um nível predeterminado de pressão. E neste ponto as vias primárias e secundárias são conectadas e o fluxo é desviado para o tanque. Esse tipo de controle de pressão, normalmente fechado, é conhecido como válvula limitadora de pressão. Tá? Então aqui a gente tem a nossa válvula, né? Tem um carretel aqui no meio, e aqui a gente tem a entrada e saída, né, do fluido. Válvula de sequência. Uma válvula de controle de pressão normalmente fechada, que faz com que uma operação ocorra antes da outra, é conhecida como válvula de sequência. Então nessa válvula aqui a gente tem, né, o controle da pressão, e a gente também faz a operação
que uma operação ocorra antes da outra. Aqui está o desenho dela, né? Entrada e saída do fluido. Tem a válvula de contrabalanço. Então, uma válvula de contrabalanço é uma válvula de controle de pressão, normalmente fechada. Ela pode ser usada para equilibrar ou contrabalancear um peso, tal como a da prensa e a que nos referimos. Esta válvula é chamada de válvula de contrabalanço. Tá? Então, ela ajuda ali a fazer, né, o contrabalanço de um peso, por exemplo. Válvula redutora de pressão. Uma válvula redutora de pressão é uma válvula de controle de pressão normalmente aberta. Uma válvula redutora de pressão opera sentindo a pressão do fluido depois de sua via através da válvula. A pressão nessas condições é igual à pressão ajustada da válvula, e o carretel fica parcialmente fechado, restringindo o fluxo. Esta restrição transforma todo o excesso de energia de pressão adiante da válvula em calor. Se cair a pressão depois da válvula, o carretel se abrirá e permitirá que a pressão aumente novamente. Então, ela é uma redutora de pressão. Temos aí o que a gente chama de válvula de descarga. Então, uma válvula de descarga, ela é uma válvula de controle de pressão normalmente fechada. Opera remotamente, que dirige o fluxo para o tanque quando a pressão, numa parte remota do sistema, atinge um nível pré-determinado. Então, como diz, né, ela dirige o fluxo para o tanque quando há pressão, e ela é operada de forma remota. A gente tem também aqui a válvula de retenção. Então, as válvulas de retenção são aparentemente pequenas quando comparadas aos outros componentes hidráulicos, mas elas são componentes que servem a funções muito variadas e importantes. Uma válvula de retenção consiste basicamente do corpo da válvula, vias de entrada e saída de um assento móvel que é preso por uma mola de pressão. Então, a gente tem aqui, né, o assento móvel, a mola e as vias de entrada, né? Então, na real, né, ela tem aqui esse desenho, né, bem simples. O assento móvel pode ser um disco ou uma esfera, mas nos sistemas hidráulicos, na maioria das vezes, é uma esfera. Então, aqui tem até simbologia, né, que mostra a esfera, né, fazendo aqui, né, retendo, né, tudo que vem para cá, né, ó, ela retém. Bom, ainda falando das válvulas de retenção, o fluido, né, explicando um pouquinho, o fluido passa pela válvula somente em uma direção. Então, essa válvula, né, deixa passar no sentido e no outro ela retém. Quando a pressão do sistema na entrada da válvula for muito alta, o suficiente para vencer a mola que segura o assento, este é deslocado para trás. O fluxo passa através da válvula. Isso é conhecido como fluxo direcional livre da válvula de retenção. Então, a gente tem o desenho aqui, né? A gente tem a entrada, o fluxo aqui tem que vencer a força da mola para deixar, né, passar aqui o fluido, tá? Se o fluido for impelido de entrar pela via de saída, o assento é empurrado contra a sua sede. Então, o fluxo estanca. Então, o próprio fluxo do óleo vai estancar, né, do fluido, né, vai estancar ali a nossa saída. Válvula controladora de vazão. A função da válvula controladora de vazão é a de reduzir o fluxo da bomba em uma linha do circuito. É como se fosse um registro, né, gente? Eu vou estar fechando para o fluxo não passar. Ela desempenha a função por ser uma restrição maior que a normal no sistema. Para vencer a restrição,
uma bomba de deslocamento positivo aplica uma pressão maior ao líquido, o que provoca um desvio de parte deste fluxo para outro caminho. Este caminho é geralmente para uma válvula limitadora de pressão, mas pode também ser para outra parte do sistema. As válvulas controladoras, de vazão são aplicadas sem sistemas hidráulicos quando se deseja obter de velocidade em determinados atuadores, o que é possível através da diminuição do fluxo que passa por um orifício. Tá? Então a gente tem aqui a nossa válvula, o nosso regulador, nosso controle de vazão, digamos assim. É como se fosse um registro, gente? Aqui a válvula controladora de vazão, que mostra o orifício, Então, um orifício, o orifício é por onde passa ali o nosso fluxo ali de fluido. O orifício é uma abertura relativamente pequena no curso do fluxo do fluido. O fluxo através de um orifício é afetado por 3 fatores: o tamanho do orifício, o diferencial de pressão através do orifício e a temperatura do fluido. Tá? Tudo isso vai influenciar aqui no nosso controle, de vazão. Tá? Então o nosso orifício está aqui, Então depende do tamanho dele, depende da diferença de pressão, que vai estar aqui, passando pelo orifício, e também da temperatura que está o óleo. Uma válvula controladora de vazão de orifício, tá? Ela tem um tamanho de orifício que controla a taxa de fluxo através dele. Um exemplo do dia a dia é uma mangueira de jardim, onde surgiu um vazamento. Se o furo da mangueira for pequeno, o vazamento se dará da forma de gotejamento ou aspersão. Mas se o furo for relativamente grande, o vazamento será na forma de jato. Em ambos os casos, o furo da mangueira é um orifício que mede o fluxo de água para o ambiente externo. A quantidade de fluxo medida depende do tamanho da abertura. Temos aqui também válvula controle de vazão variável com retenção integrada. Então a gente tem uma válvula aqui que a gente consegue controlar a vazão, e também tem uma retenção, que é aquela válvula que a gente já viu lá atrás. Então consiste em uma válvula controladora de vazão descrita anteriormente, e mais a função de uma válvula de retenção simples em bypass. Com essa combinação é possível obter fluxo reverso livre, sendo de grande aplicação da hidráulica industrial. Através de um parafuso de ajuste, determina-se a taxa de fluxo que deve ser requerida no sistema para se obter a velocidade desejada. Quanto à posição na instalação, está em função do tipo de controle que se deseja aplicar no sistema. Então, essa válvula ela contém ali a vazão variável e também a retenção. Bom, pessoal, o que eu gostaria de passar para vocês na aula de hoje seria o conhecimento das válvulas que existem, dos tipos de válvulas que existem, e uma pequena teoria sobre elas. Estaremos falando mais sobre outros componentes nas próximas aulas. Então, muito obrigado a todos.